Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar mais esse só hoje. Esse vídeo é de número 196. A Gênesis, capítulo 6. A questão ainda é a questão de número 13, mas nós já estamos adentrando a questão de número 14. Então, a criação primária. Conforme eu estava dizendo no vídeo anterior, às vezes as pessoas podem não compreender, mas eu gosto de explicar. Eu não sei, eu acho que eu nasci com esse dom para explicar as coisas. Às vezes as pessoas podem não entender. Pense você, olha só para você ver, os 2023, 2022 até final de 2023, 2022, nós nos encontramos em 2023. Eu tenho que dizer essas datas para poder ficar registrado no vídeo. Final de 2022, os astrônomos, através do telescópio Hubble e também do James Webb, eles conseguiram mapear, não só fotografaram, como eles mapearam 300 milhões de galáxias. E em comparação, a nossa Via Láctea, perante esses 300 milhões, vou até anotar aqui, porque senão eu vou acabar esquecendo, porque a cabeça tá cabeça de galinha aqui. Porque é muita coisa, muita informação no cérebro. Então, a nossa Via Láctea, considerada a menorzinha. 300 milhões de galáxias. Agora, veja bem. Não existe só 300 milhões. Isso é o que os telescópios nossos aqui na Terra, de acordo com a tecnologia aqui e o merecimento nosso aqui, conseguiu. É o que eles conseguiram. Porque não existe só 300 milhões. Existe 400, 500, 600, 800, 900 bilhões e bilhões de galáxias que não acaba mais. É infinito. Vamos usar esse termo. É o infinito por toda a eternidade. Agora, cada galáxia composta, é óbvio, de sóis, de planetas. Agora você imagine. Vamos pensar assim, 300 milhões de galáxias. Quantos milhões de sóis não existe? Quantos milhões de planetas? Agora, será que Deus criou isso tudo para ficar enfeitando o cosmo? E foi habitar, colocou seres só na Terra? Nós somos os únicos habitantes do cosmo? Por que será? Será que não tem alguma coisa errada na cabeça dos antagonistas, não? Né? Não vou falar os outros termos, não, para manter um certo respeito. Será que não é ignorância muito grande, não? Deus foi criar justamente... Não, Deus criou o universo, isso tudo, em 6 dias, e foi descansar no 7º dia.
E ele se preocupou em habitar apenas a terra, só a terra, que é um grãozinho de areia, que nem no microscópio divino capaz que não dá para ser vista a terra. E esses 300 milhões de galáxias que os cientistas até agora descobriram, gente, que isso não é realidade, não. É 1 bilhão de vezes 300 milhões de galáxias. Agora, nós temos que entender uma coisa. Na dimensão que nós nos encontramos. Você entendeu? Na dimensão que nós nos encontramos. Nessa dimensão física. Porque você há de convir comigo que, por exemplo, vó, que está aqui presente, ela encontra-se numa outra dimensão. E na dimensão que vó se encontra, Marcílio também se encontra, existe o mesmo número de galáxias, de planetas e de sóis, e de seres que habitam esses planetas todos nestas esferas todas. E os outros seres que vivem nas outras dimensões? Porque existe um número inimaginável nos universos de dimensões. Jesus nos disse: na casa de meu pai há muitas moradas. E não só moradas, nós afirmamos isso aqui, não só moradas no macro, quanto no micro. Porque o macro e o micro não significa nada. Mediante a nossa pequenez, mediante a nossa insignificância. Agora eu faço aquela pergunta. Será que nós nos encontramos no macrocosmo ou nós nos encontramos no microcosmo? Isso é para ser analisado. Porque nós necessitamos do telescópio para poder enxergar o macro. Então, quem é que encontra-se no micro? Isso é para ser analisado. Então, o macro e o micro é tudo uno. É uma coisa só. A única diferença é o estado evolutivo do indivíduo. Porque nós temos que entender que também no micro existem seres bilhões de vezes mais evoluídos que nosso Senhor Jesus Cristo no micro. Ah, Luiz, o que é isso? É porque as pessoas às vezes não estudam para entender que o ser, ele evolui de uma certa forma, ele evolui tanto, mas tanto, que ele perde a tua forma. E que ao perder essa forma, ele entra na expansão. E que ao entrar na expansão, ele radia e irradia numa extensão de acordo com a tua evolução. Que de acordo com a tua evolução, ele pode, assim, abarcar uma extensão que para nós pode ser ilimitada, de acordo com o nosso nível. Mas limitado para ele, porque ilimitado é só Deus. Então,
nós temos que entender que existem dimensões nos universos que os seres, eles não dependem de galáxias, porque a residência deles, vamos dizer assim, não tem essa forma elíptica como nós temos aqui as nossas galáxias. Existem galáxias de tudo quanto é tipo de elementos, de matérias. Por isso que nos vídeos anteriores já dissemos, existe um número inimaginável de matérias, desde que a presença do fluido cósmico universal, da matéria cósmica primitiva, elemento esse capaz de fornecer aos ministros e os arquitetos siderais tudo que possui em mente os ministros e os arquitetos siderais, de acordo com o nível evolutivo deles e de acordo com a necessidade daquela dimensão. Então eles podem elaborar o que eles quiserem, respeitando, é óbvio, um projeto divino. Há muito tempo, creio que no Livro dos Espíritos, quando aqui nós o esmiuçamos, você pode ser que não se lembra disso, porque está com mais de 4.200 vídeos. Então, um dia nós comentamos que o nosso sistema solar, ele é composto não por 8 planetas, não por 12 planetas, não só por 13 planetas, e sim por um grande número de planetas. E que logo, logo, os cientistas, eles iam anunciar a descoberta de mais um planeta no nosso sistema solar, que planeta esse tão grande que caberia dentro do corpo desse planeta, vamos usar por esse lado, caberia dentro do corpo desse planeta a massa de todos os outros planetas existentes. Estuda isso aí para você ver agora. A astronomia acabou de lançar, agora nesse princípio de 2023, lançou uma matéria tratando-se de um planeta que eles estão estudando ele já há mais de 2, 3 anos, que eles têm toda a certeza de que ele faz parte do sistema nosso solar. Só que ele não foi descoberto antes, porque não havia tecnologia suficiente capaz de tão distante, vamos pensar por esse jeito, por esse lado, captar a presença desse planeta. E agora, com o trabalho do Hubble e também do esse James Webb, né, esse telescópio novo agora, foi possível eles detectar esse planeta que, de acordo com os movimentos dele, ele obedece a toda a gravitação da Terra
da Terra não, do Sol, do sistema nosso solar. Então ele obedece todos os movimentos do nosso sistema solar. Aí você pode me dizer, mas o que tem a ver o que você está dizendo com tudo isso, com a descoberta desse novo planeta? Isso é de acordo com o nosso nível evolutivo aqui na Terra, gradativamente, igual água. Quando você chega com muita sede ao pote, se você não toma cuidado, você quebra o pote, você morre de sede. Mas se você chega devagarinho e você vai devagarinho tomando água, vai saciando e matando a tua sede. É a evolução. Se eu disser para vocês, vocês podem rir, não tem problema não, é um direito de todo mundo. Existem centenas de planetas do Sol até Netuno. Não, vamos dizer até Júpiter, Do Sol até Júpiter. Existe centenas de planetas que faz parte do nosso sistema solar. Ah, Luiz, agora você tá no sanatório mesmo. Onde é que tá esses planetas, Luiz? Noutra dimensão? Não. Mas eles encontram-se... A composição deles é uma composição gasosa, mas diferente do gasoso Júpiter, que o telescópio aqui na Terra, devido à nossa inferioridade moral, intelecto, caráter, devido à nossa inferioridade evolutiva, ainda não foi criado um telescópio com essa sensibilidade de captar esses planetas que encontram-se aqui gravitando na mesma dimensão nossa, só que com a outra matéria diferente da nossa matéria, que é essa matéria condensada. Encontra-se aqui. Mas não tem atrito esses planetas com os nossos planetas? Eles podem entrar em atrito um com o outro, só que essa matéria não interfere na matéria física dos nossos planetas. Centenas de planetas no nosso sistema solar, que encontra-se num outro nível, não é numa outra dimensão, não, porque outra dimensão é outra coisa. Encontra a matéria, é um outro tipo de matéria. Escreve isso para você ver. Se você viver até lá, você vai ter a oportunidade de ouvir os cientistas dizendo isso. Foi descoberta uma outra matéria que dá vida a planetas, inclusive no nosso sistema solar, há centenas de planetas com esta mesma composição dessa matéria. Que essa matéria não é visível aos nossos olhos físicos. Os olhos da alma enxergam. O telescópio não consegue enxergar esses planetas, porque a lente do telescópio ainda não está preparada para enxergar praticamente 99,99999% do que existe não só no nosso sistema solar, como também na nossa Via Láctea, como também no cosmo, onde os telescópios já fizeram uma varredura. Onde os telescópios fizeram uma varredura e eles disseram 100%, eles não disseram praticamente nem 0,5% em 100%. Porque as lentes ainda não estão preparadas para captar
essa evolução toda. Então, se você tiver a oportunidade de chegar até lá, existem matérias que nós desconhecemos, matérias as quais planetas, eles são constituídos por essas matérias e que gravitam aqui no nosso sistema solar. Centenas de planetas. Podem rir à vontade, não tem problema. Não tem problema, é um direito de todo mundo. Eu já desfrutei algumas vezes através dos olhos da alma. Eu já tive a oportunidade de ver esses planetas. O que me disseram uma vez faz parte da constituição do sistema solar, meu filho. Mas os telescópios, até lá pelo ano de 2600, 2700, não vão conseguir constatar essa matéria, esses planetas que faz parte da própria evolução do sistema solar, onde você se encontra reencarnado no planeta Terra. Então, não tem nada melhor que a consciência tranquila com relação a estas questões, né? Mas que dá uma vontade de jogar eu num sanatório, dá, não dá? Mas se for para mim ir para o sanatório, porque eu estou dizendo isso, eu vou, não tem problema. Tomar um cardenal a mais, um cardenal a menos, por Deus, por Jesus, por estar tentando mostrar que existe outras matérias e que essas matérias elas dão corpos a outros planetas, a outras galáxias, a outras dimensões. Gente, será que isso não é para a posteridade analisar isso? Da mesma forma que existem dimensões que não existe nessas dimensões mais galáxias. Existem outras formas que não elíptica. Não é? Mas você não precisa concordar comigo, não, porque senão você vai ficar doido também. Né? Vai ser internado também. Então, é assim. E não é só. Agora, imagine só. Esse é o segundo pedaço do bolo. Agora, imagina o 30º pedaço do bolo. Mas não vale a pena a gente ficar queimando neurônios com isso. Por quê? Ora, o estudo, o conhecimento é a alma, é o oxigênio, vamos dizer assim, que sustenta a nossa alma, né? Na evolução. Então, por isso que Galileu, ele disse isso aqui, né? Desde que Deus existiu, suas perfeições eternas falaram antes que houvesse nascido os tempos. A eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço eterno quanto ela, né? Então, por isso que voltando aqui no princípio da questão de número 13, né? Ao passo que a eternidade é essencialmente una, imóvel e permanente. Agora, você acha que existe no espaço vazio? Existe espaço vazio, sim. Existe o vácuo, sim. De acordo com o nosso nível evolutivo, que não temos capacidade evolutiva e nem aparelhos, telescópios
que possam, de certa forma, captar os elementos que há naquela região onde se diz que é um vácuo ou um espaço inabitado. Para você ver como que são as coisas, em Marte, eu não vou narrar a história toda porque eu já narrei em outros vídeos. Em Marte, no planeta Marte, os marcianos, né, vamos dizer assim, eles possuem lá aparelhos tão sofisticados que eles não só nos fotografam aqui na Terra, como eles conseguem fotografar os nossos sentimentos. Agora você sabe que os nossos sentimentos são reflexos dos nossos pensamentos, porque pensamento é uma coisa, sentimento é outra coisa. Assim que você pensa, você emite o sentimento. Então eles têm capacidade de fotografar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então você está apaixonado por alguém? Estou. Eles sabem que você está apaixonado pelo Zé, pelo Antônio, pela Bernadette, pelo Benedito, pela Isoldina. Eles sabem. Porque quando eles, né, emitem lá para cá, eles conseguem fotografar os teus sentimentos, os teus pensamentos, fotografando até os nossos corpos físicos.